Surf, surfar, surfando, surfando nas entrelinhas. A apresentação do livro Surfando nas Entrelinhas, de Manuel Vieira de Castro Neto. I've been a fool a long time, but it's always been in my way. I don't know or understand it now, so darling, the summer's almost gone, and I've been cold and along my way. Every day I'm calling out in overload just to save you fall. It's the only time we know. Yesterday's so far, and I can only begin to say. Livro 2, Máximas. Sinopse. O ato esportivo de surfar, o sábio ato de aceitar desafios. Surfar. Surfar é a visível dinâmica do movimento para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, sempre dentro do equilíbrio, sobre a constante inspiração do desafio. Desafios. Por analogia, o nosso viver diário é um aceitar contínuo de desafios, considerando as atitudes que deveremos tomar em relação à nossa pessoa, aos nossos semelhantes e em relação ao frenesi do mundo que nos cerca. São os momentos de preocupação, os momentos de euforia, as decisões que nos impulsionam para um lado ou para outro. Contudo, o bom senso nos inspira, o equilíbrio e a vontade nos faz aceitar os desafios. A palavra. Nesse processo, inexoravelmente, o uso da palavra é um motor vital na construção e na expressão verbal do nosso pensamento. Portanto, através do pensamento, através das decisões, atitudes positivas poderão ser tomadas e, às vezes, cautelosamente negativas no nosso viver diário. Entretanto, é importante sempre procurarmos o equilíbrio, a força do equilíbrio, através da reflexão pessoal, da busca da sabedoria, do exercício das nossas competências e habilidades, da prática da sensibilidade, da motivação em prol da autoestima, da vivência de uma cidadania consciente e da descoberta de um mundo de fatos e de valores que poderemos obter pela leitura, pela observação e pela convivência em diferentes contextos. Por isso se faz necessário conhecermos bem o uso e o conceito das palavras, no texto e no contexto. Por exemplo, quando cumprimentamos alguém dizendo "bom dia", quantos aspectos contextuais estão envolvidos? Procure então descobri-los neste fato. Entrelinhas. Finalmente, há um grande desafio a enfrentarmos, é o de descobrirmos palavras e textos nas entrelinhas. Isso é, qual o verdadeiro sentido das palavras ou do texto? O que realmente o autor está querendo dizer em seu texto, quando lemos ou quando ouvimos? Palavras e conceitos também poderão surgir quando, por exemplo, apreciamos uma paisagem natural ou quando uma cena nos comove ou ainda quando uma manifestação artística em suas diferentes linguagens atrai a nossa atenção. Na palavra, no gesto, nas atitudes tomadas estão a expressão do nosso estado de ânimo frente aos desafios do dia a dia. Vamos, portanto, procurar agir como o surfista, sempre aceitando os desafios sob a inspiração do equilíbrio.
A proposta está lançada. Que tal? Surfando nas Entrelinhas. O livro de autoria do professor Manuel Vieira de Castro Neto foi lançado em Sorocaba no dia 7 de dezembro de 2012, tendo recebido votos de congratulações da Câmara Municipal de Sorocaba em sessão plenária no dia 11 de dezembro de 2012 pela sua publicação. O escopo do livro, Surfando nas Entrelinhas, é um encontro com a reflexão, ao sabor de palavras inspiradoras, motivadoras e às vezes embaladas pelo toque do desafio, considerando sempre o senso da observação, da vivência e das atitudes propostas. Longe do utópico, contudo próximo do palpável, dentro do universo daqueles que almejam um mundo melhor, além do seu mundo individual e particular, pois os mesmos reconhecem que para se tornar possível será preciso, primeiramente, acreditar. O livro está dividido em 7 capítulos, os quais procuram delinear um contexto específico, mas, na verdade, os mesmos se entrelaçam sob a inspiração da sabedoria. Os contextos trabalhados são reflexão e decisão, verdades universais, competências e profissionalismo, sensibilidade perceptível pelos sentidos e sensibilidade, manifesta pela afetividade, autoestima e motivação, cidadania consciente e contos. A construção do livro foi realizada através de máximas, sentenças com fundo moral, servindo como um referencial. A máxima provoca a nossa atenção para a reflexão. Exemplo de máximas nos diferentes contextos do livro. Refletir e decidir. Polidez. A polidez é barata e tudo compra. Já vivenciou esta experiência? Verdades universais. Efeméride. A vida é efêmera. O espelho não contradiz. Competência e profissionalismo. Líder não impõe, ele trabalha e ele coordena potencialidades frente aos desafios. Ele conhece bem os seus pares e sabe ouvi-los. Um toque de sensibilidade. Sol. O mundo é colorido, pois a luz do sol assim o faz. Autoestima. Sonhos. Quer que os seus sonhos se transformem em realidade? Persiga-os sem trégua. Cidadania consciente. Diferença. Só faz a diferença quem realmente tem a coragem de ser diferente, quando ações positivas se fazem necessárias. Contos. Fidalguia canina. Quantas vezes temos nós também voltado para agradecer? Sublime confissão. Sol, mar, céu azul, areia, praia, brisa, tudo é tão belo, mas, ora natureza bela, estou amando. Prefácio. Escrito pelo professor Paulo Borges, Filosofia, Sorocaba, São Paulo, trecho escolhido. Há nesse livro um refletir tanto no processo educativo como no mundo no qual participamos através das múltiplas experiências que vivenciamos no dia a dia. Diz o autor, positivamente imprima sua marca e certamente você não terá vivido em vão. Prezado leitor, se merecer, não deixe esse livro perecer. Recomendo a todos aqueles que almejam um mundo melhor, além do seu mundo interior e particular, a leitura desse livro. Avante! Apresentação. Escrita pelo professor Rui Queiroz Amorim, Sociologia, Sorocaba, São Paulo. Trecho escolhido. Destacamos ainda que o nosso professor, com gratidão, sempre enfatizou de que a sua motivação para escrever veio de um aluno de ensino médio, 1983, que ao comentar as suas máximas, trabalhadas em sala de aula, perguntou de chofre: por que o senhor não escreve um livro? E o professor Manuel escreveu. Portanto, as nossas congratulações pelo seu trabalho e que a prosperidade sempre campeie o seu caminhar. Dedicação. Dedico esta obra aos seres chamados humanos, aqueles que não têm se furtado a verdade e, de maneira multiforme, em épocas e lugares diferentes, têm como consequentemente multiplicado a semente do bem,
como seres mentalmente livres, acima das limitações de caráter socioeconômico, racial, religioso, político, cultural e regional, pois esses seres serão sempre referenciais para a existência de um mundo melhor. Leia este livro como um desafio à nossa faculdade de decisão, coração e autoestima. E se essa dedicatória lhe apraz, a sabedoria desde já agradece o autor. Já identificou algum personagem dessa dedicação na sua vivência? Biografia. Surfando nas entrelinhas, professor Manuel Vieira de Castro Neto. Um ser humano não talhado a machado, mas sensível às letras, à música, à educação, à história, à fé e à filosofia. Assim, traçaríamos o perfil de Manuel Vieira de Castro Neto, inquieto e provocador por natureza. Ao lermos o seu livro, Surfando nas Entrelinhas, percebemos essa sua paixão pelo saber intuitivo. Logicamente, sem desprezar o saber elaborado, chegando a afirmar de que a formação superior é um mero adereço à verdadeira sabedoria, aquela que flui da nossa formação como pessoa, sobre a égide da filosofia, da ética, da fé e da experiência de vida. Manuel é professor, administrador escolar, compositor, intérprete e já se desponta como escritor, sendo um observador costumaz do nosso tempo, não pretendendo passar por esse mundo em brancas nuvens. Cidadão sorocabano, título concedido pela Câmara Municipal de Sorocaba em 5 de dezembro de 2007, reconhecendo a sua dedicação ao magistério público estadual. O professor Manuel é natural de Atibaia, São Paulo. Agradecimentos. A equipe de apoio pela digitalização do texto, aos colaboradores pelo incentivo e pelas ideias propostas, Rodrigo Coelho de Oliveira e William Leonotti. A equipe técnica da D3 Comunicações e Marketing Sorocaba, São Paulo, pela criatividade e pela estética na ilustração e apresentação do texto reflexivo. A jovem empresária sorocabana Vanessa Cristina Valente Faria, pelo apoio e competente orientação na feitura do presente livro. A editora Ottoni, do São Paulo, pela apresentável edição do livro na sua elaboração final. Em destaque, o apoio do professor, escritor e editor Milton Ottoni da Silveira. A performance dos jovens surfistas na praia da ilha Silbert, Indonésia. Simplesmente belíssima e envolvente. Ao locutor e jornalista Fernando Celso Negrão Duarte. Aos responsáveis pelo estúdio da Uniso. Registro na Biblioteca Nacional do MEC e ISBN 978-85-7464-7074. Máxima inspiradora do livro Surfando nas Entrelinhas. Quem procura descobrir palavras entre as palavras torna-se, na verdade, um observador por excelência. Isto é, consegue ler e ouvir nas entrelinhas. Surfando nas Entrelinhas. Produção Slides. Texto e imagens D3 Comunicação e Marketing Sorocaba, São Paulo. Música de fundo CD A Luz de Luz Velas. Corcioli Azul Music Brasil. Vídeo Surf. Documentário Surf Adventures. O filme 2002. Direção de Arthur Fontes Brasil. Editoração e efeitos Alex Eusébio dos Anjos. Paulo. Narração Fernando Celso Negrão Duarte, estúdio da Uniso. Professor Manuel Vieira de Castro Neto. Agradecimentos especiais. A nobre vereadora Tânia Bacelli pelo apoio à iniciativa da comunidade escolar, Escola Estadual, professor Ezequiel Machado Nascimento, e ao significativo discurso proferido na Câmara Municipal de Sorocaba em 5 de dezembro de 2007, por ocasião da concessão de título de cidadão sorocabano ao professor Manuel Vieira de Castro Neto. Tânia, uma lutadora incansável. Aos alunos do terceiro G, classe 2007, pela louvável apresentação pública do livro Surfando nas Entrelinhas, na forma de jogral, quando pela primeira vez se deu a conhecer o escopo do presente livro de máximas sobre orientação e organização do dinâmico e dedicado professor Milton de Castro Mira. Para sempre, uma eterna gratidão a todos. Agradecido. A professora Karina Muraro,
muito querida pelos alunos, de personalidade marcante, envolta pela sensibilidade e pelo carisma assaz cativante. De coração, sempre agradecido. A jovem designer Maria Eduarda Guiti Mazzuttini, pela sensibilidade, criatividade, senso estético e interpretativo das mensagens contextuais dos 7 capítulos de Surfando nas Entrelinhas. Sempre agradecido. Prosperidade no seu caminhar. Felicidades. A mãe de aluno, Marli Aparecida Ribeiro Correia, pela competente capacidade de organização e de senso estético durante o festivo lançamento do presente livro. Parabéns! Sucesso para você e família! Ao professor Aparício Ferraz Neto, pela dedicação e pelo apoio às iniciativas pedagógicas e culturais desenvolvidas na Escola Estadual Professor Ezequiel Machado Nascimento, Diretoria de Ensino de Sorocaba, iniciativas essas compartilhadas com o professor Manuel Vieira de Castro Neto. A competência profissional nos inspira a compartilhar. Sucesso em suas realizações. Professor Aparício e família. Aquisição. Livraria e Companhia, Shopping Esplanada, Sorocaba, São Paulo, telefone 15 3233 5165. Papelaria e Livraria A Pedagógica, Sorocaba, São Paulo, www.livrariapedagogica.com.br, telefone 15 4009 2000. Livraria Plena, Sorocaba Shopping, Sorocaba, São Paulo, telefone 15 3234 5636. Livraria Nobel, Rua Barão do Tatuí, 867, Sorocaba, São Paulo. Telefone 15 3219 6969. Livraria Curitiba, Shopping Cidade, Sorocaba, São Paulo. Telefone 15 3333 0550. Livraria e Papelaria Barqueta, Centro, Atibaia, São Paulo. Detres Comunicação, Edna Floriano, telefone 15 3329 8244, Avenida Gonçalves Magalhães, 862, Trujillo, Sorocaba, São Paulo. www.detres.com. Detres Comunicação.